Napoleão Potiguara Lazarotto, ou simplesmente Poti, o genial artista curitibano conquistou o Brasil e o mundo com seus desenhos, esculturas, gravuras, vitrais e murais. Poti Lazarotto teve sua vida marcada por duas raras coincidências. Nascer em 29 de março, dia do aniversário de sua cidade natal, e morrer nela aos 74 anos, em pleno dia do artista plástico. Poti viveu até 8 de maio de 1998 como cidadão do mundo, ao mesmo tempo em que se consagrou como um dos expoentes de renovação artística no Paraná, testemunhou mudanças históricas importantes deste século e imprimiu em cada obra, nas mais variadas técnicas que dominou, uma linguagem artística inconfundível. O que você chama de trajetória, começou de criança já. Clássica cena do menino de barriga no chão, toco de lápis ou de carvão do fogão mesmo. Poti começou a desenhar aos 4 anos, incentivado por seu primeiro mestre, o pai Isaac Lazarotto. Nessa idade, já decifrava as primeiras letras, determinado a vencer o desafio de entender o que estava escrito na revista Eu Sei Tudo. Aos 5 anos, saboreava como ninguém o universo gráfico e literário das histórias em quadrinhos, repletas de heróis como Buck Rogers, Tarzan, Red Berry, Aninha, Mandrake e Fantasma. O cinema também marcou a sua juventude. Seu primeiro emprego foi de carregador de latas de filmes. Como pagamento, podia assistir de graça às sessões. Os filmes mudos logo despertaram especial atenção em Poti, pois a falta da palavra evidenciava a forma, o movimento e a ação. 3 elementos que depois exercitaria com maestria no desenho, técnica base do seu fazer artístico. A paixão pelos gibis influenciou Poti na criação de suas próprias histórias em quadrinhos. Em 1938, com 14 anos, teve publicado no Diário da Tarde a primeira história, Haroldo, o Homem Relâmpago. Suas aventuras em 6 capítulos. No ano seguinte, o mesmo jornal criou um concurso de legendas para seus quadrinhos, envolvendo alunos das escolas públicas e particulares de Curitiba. Por falar em escola, é bom lembrar que Poti estudou o primário no Grupo Conselheiro Zacarias e logo depois passou a frequentar o Colégio Estadual do Paraná, onde concluiu o curso secundário em 1941. Um fator importante para sua formação cultural foi a convivência com artistas, intelectuais e políticos que frequentavam o Vagão do Armistício. Aqui nós estamos diante do restaurante Vagão do Armistício, o único existente na cidade, na época de 30 até 60, onde era servido o risoto italiano, a polenta, o radicchio, cujo radicchio era do próprio quintal, a galinha. Esse restaurante era dos meus pais, que desde a cozinha até o servir era sempre feito em família. Aqui passaram várias autoridades, ministros, inclusive o presidente da República na ocasião, Getúlio Vargas, que também, não, como digo, Curitiba não tinha outro local assim de realizar reuniões ou confraternizações. E isso trazia um certo aspecto pitoresco do vagão, assim. Depois veio as inovações da cidade, o progresso, onde o vagão foi desaparecendo aos poucos. Surgiu Santa Felicidade e outros, né? Enfim, ele marcou sua época. Ele foi restaurado parcialmente agora para ficar na história da cidade também.
E isso a família Lazarotto se orgulha muito, especialmente com o Poti. Foi ali que o interventor Manuel Ribas, freguês assíduo do restaurante, conheceu o garoto prodígio, reconheceu seu talento e lhe concedeu uma bolsa de estudos para o Rio de Janeiro, então capital da República. Foi assim que, em 1942, Poti seguiu para o Rio como bolsista do governo do Paraná, ingressando na Escola Nacional de Belas Artes, onde se aprofundou no estudo de desenho, pintura, anatomia e gravura em metal. Poti, então com 18 anos, continuava a manter o vínculo com a terra natal, escrevendo artigos sobre artes e fazendo ilustrações para a revista Joaquim, editada em Curitiba. Para sobreviver enquanto estudava, trabalhou em jornais cariocas como ilustrador, função que desempenhou com sucesso graças ao poder de comunicação que seus desenhos possuíam. Ilustrou, entre outros autores, Carlos Drummond de Andrade e Adhemar Cavalcante. Em 1946, o governo francês lhe concedeu uma bolsa de aperfeiçoamento, fato que determinou o início de uma nova fase em sua vida. Passei 1 ano e meio em Paris, estudando gravura sempre, e aproveitando para viajar para Itália, Espanha. De volta ao Brasil, Poti expôs seus trabalhos nos salões de arte moderna do Rio de Janeiro e em todas as bienais de São Paulo. Fixa residência no Rio de Janeiro e é convidado a dar cursos em várias cidades brasileiras, como Salvador, Recife e, como não poderia deixar de ser, Curitiba, pois muitos estudantes de artes estavam à espera de uma oportunidade para aprender com o mestre. Poti esteve algumas vezes no Parque Nacional do Xingu, de onde resultaram cerca de 200 desenhos sobre os hábitos e costumes indígenas e muita inspiração para o artista. Sua carreira foi cada vez mais crescente, levando Poti a desenvolver trabalhos de qualidade em diferentes técnicas. O painel troca serviço por muita gente, né? Daí a minha preferência inicial, em vez da pintura, estudar gravura à noite. Com isso, acumulou vários prêmios ao longo dos anos e participou de importantes exposições individuais e coletivas, tanto nacionais quanto internacionais. Conhecido e respeitado no campo da ilustração e desenho, o nome de Poti inscreve-se entre os mais representativos do cenário nacional. Como ilustrador, preferiu empregar a técnica da ponta seca ou gravura em metal. Foi um dos artistas mais solicitados por editoras para ilustrar livros de grandes autores nacionais e estrangeiros. Suas ilustrações estão em livros de Jorge Amado, Graciliano Ramos, Gilberto Freire, Machado de Assis, Guimarães Rosa, José de Alencar, Dalton Trevisan, Tchekhov, Cervantes, entre outros. Foi como muralista que Poti tornou sua arte mais conhecida do grande público, quer trabalhando com madeira, concreto aparente ou cerâmica. Seus murais são trabalhos de incomparável valor estético, que testemunharam a dimensão de seu talento artístico e a sua preocupação com a valorização das pessoas e produções tecnológicas que impulsionaram a humanidade. Um
passeio por Curitiba mostra alguns de seus murais mais expressivos, revelando o panorama de sua trajetória artística. O primeiro mural em azulejo feito por Poti foi em 1953, desenvolvimento histórico do Paraná, no monumento ao centenário da emancipação política do Estado. Nele, Poti utilizou uma linguagem mais descritiva, narrando os acontecimentos em forma de cenas. O tema criação da comarca de Curitiba tem seu desenvolvimento através das figuras dos garimpeiros, jesuítas, bandeirantes, tropeiros, navegação fluvial e do primeiro governador da província. O seu primeiro mural em madeira gravada, café e mate, está no Banco Nacional de Comércio, hoje Banco Meridional do Brasil. Foi nos anos 50 que Poti fez o painel em madeira gravada, pinheiros, café e erva mate, no Palácio Iguaçu. Na mesma época, o mural em lajota cerâmica, na fachada do Hospital de Clínicas, com o tema O Bom Samaritano. Também o painel em concreto na fachada do Palácio do Governo do Paraná. Entre outras obras da década de 60, Poti fez o primeiro painel para o aeroporto Afonso Pena em lajota cerâmica e o painel da fachada do Teatro Guaíra em concreto aparente. Foi em 1969, com a realização do mural em madeira gravada para a TV Paraná, que Poti conheceu o Valêncio Xavier, seu amigo e parceiro nas obras gráficas Curitiba de Nós, a propósito de figurinhas, e Poti, trilhos, trilhas e traços. Em 1984, na fachada do Hotel Paraná Suíte, foi inaugurado o maior mural em concreto aparente, tendo como tema as 4 estações. O mural Cultura e Memória, que marca o apogeu técnico-artístico de Poti, foi criado para o auditório do Palácio Avenida em 1991, onde desenvolveu figuras representativas das várias artes, trabalhando em alto relevo com proporções de verdadeiras esculturas. Poti continuou a nos presentear com seu talento. Fez para a Torre da Telepar um mural em concreto com o tema As Comunicações. Nos 300 anos de Curitiba, inaugurou a Rua Museu, na Travessa Nestor de Castro, com um painel em azulejo com o tema Largo da Ordem. Cenário da Imigração, e outro 3 anos depois, onde apresenta imagens do desenvolvimento da cidade. Para a Cenepar, fez um mural retratando a evolução do saneamento básico em Curitiba. Além de Curitiba, a obra de Poti muralista está presente em outras cidades do Brasil e exterior, com o mural Tropeiros, na histórica cidade paranaense da Lapa. O mural de azulejo, Litoral Brasileiro, em Paranaguá. Os painéis em concreto do Memorial da América Latina, em São Paulo, realizados com o tema Índios e Construtores do Progresso. Os murais Índios e Folclore do Continental Palace Hotel e O Sonho da Casa Própria, da sede do antigo BNH, Banco Nacional da Habitação, ambos no Rio de Janeiro. A obra sobre o poeta português Fernando Pessoa no Hotel Atlantis, no balneário de Algarve, em Portugal.
Desde a década de 70, Poti encontrou em Adolfo Lenzi um companheiro e colaborador na ampliação e execução dos projetos em azulejo, cerâmica e vitrais. Alguns anos depois, Adualdo Renato Lenzi Júnior, filho de Adualdo, demonstrando interesse pelo trabalho, auxilia seu pai no ateliê e recebe do mestre Poti incentivo para estudar artes. Nos anos 80, Poti conhece Rosério Machado e Natal Galdese, que se tornaram grandes amigos e parceiros na execução de todas as obras em concreto e na colocação dos painéis em azulejo e cerâmica. É para nós uma satisfação muito grande ter participado nos marcos deixados pelo Poti, que para nós também representam marcos de satisfação. E a parceria deu certo. Os mesmos funcionários que iniciaram o primeiro trabalho continuaram até o último trabalho, que concluímos agora em setembro de 98, que é o painel em Itaipu, homenageando as 7 quedas e homenageando a natureza. Este painel tem 30 metros de extensão por 3 de altura, e está localizado no Mirante, em Foz do Iguaçu. Também na outra face tem um painel em cerâmica, que também foi por nós colocados e pelas mesmas equipes que trabalharam com o seu Poti. A partir dos moldes prontos, o Poti nos traz aqui para fazer o processo de fundições das placas em concreto. Após a secagem do concreto, retira-se o isopor e está pronta mais uma placa de um dos painéis do Poti. O Poti Lazarotto nos ensinou muito em matéria de arte, de pesquisa. Para o Poti executar os projetos, ele fazia uma grande pesquisa antes. E depois desse projeto executado em escala menor, nós começávamos a discussão para viabilizar para o passamento para cerâmica ou vitral. Esses projetos eram feitos em escalas, como aqui nós temos, em escala pequena, e aí nós ampliávamos para o tamanho original. Esse trabalho de execução sobre a cerâmica era por nós feito. E então o Poti acompanhava todo esse processo. Ele vinha em nosso estúdio, acompanhava, fazia as alterações necessárias, alterações que ele achava interessante fazer. Era um processo bastante lento, bastante demorado, em função da técnica da pintura sobre cerâmica. Eram feitos os contornos e depois dos contornos nós discutíamos as cores. Depois de colorido, esses painéis eram queimados em fornos especiais a 900 graus para que essa tinta fundisse sobre a cerâmica e perpetuasse o colorido sobre a cerâmica. Ficamos muito felizes em entregarmos todas essas obras com Poti. A cada obra que nós entregávamos,
era mais uma realização, não só para nós, mas eu acredito que também para o Poti. Por isso, acreditamos que deixamos com o Poti Lazaroto um grande legado para a nossa cidade. São eles, pai e filho Adualdo, Machado e Natal, responsáveis pelo término da última obra monumental concebida por Poti, o painel em homenagem ao barrageiro para o mirante da barragem de Itaipu. Na década de 80, Poti fica viúvo e volta a morar em Curitiba. Doa seu acervo particular de objetos variados e obras de arte para a prefeitura, que ao criar o Museu Metropolitano de Arte, abriga essa coleção de raridades e homenageia o artista, designando uma das salas do museu com o nome de sua esposa, Célia Neves Lazaroto. Também acontece nessa década a inauguração do Largo Isaac Lazaroto, localizado no alto da Rua 15, onde Poti fez um painel de concreto aparente com o tema O Guarda-Freios, em homenagem a seu pai, que teve essa profissão na rede ferroviária. Isso aqui é uma lembrança, um marco de uma espécie já extinta, não? Os guarda-freios. Eu passei a infância à beira dessa estrada de ferro, estão vendo aí. Quem examine mais profundamente o conjunto da obra de Poti perceberá o encadeamento de 4 fases bem distintas. Do realismo social inicial, o artista passa para o nativismo e a inspiração religiosa. No final da vida, a maturidade nas mãos lhe permitiu explorar com maestria o realismo fantástico. As obras de Poti mostram apurada qualidade técnica. Seu grande poder de síntese lhe permitiu definir uma situação em poucos traços. Tudo está focado no essencial, com detalhes, mas sem exagero de pormenores. Como o próprio Poti, se expressava num falar rápido, sintético, de análise direta e conclusiva. Livros, escritores e coisas me expandiam e me divertia as pampas. Através dos elementos caracterizadores de arte plástica, linhas, cores, planos, volumes e texturas, alunos e professores podem perceber nas obras de Poti a composição da paisagem reelaborada histórica e, artisticamente, contemplando a visão total de produção artística apresentada no currículo básico da Secretaria Municipal da Educação. Sua linha é fácil, corrida, fluida, que se exprime continuamente pelo que não diz, que deixa espaços para a contemplação, que não acaba de falar porque ainda hoje tem muito a relatar. Isso fiz o melhor que pude, para que eu vou mergulhar?